Eu tô curtindo aqui, que é impressionante como a gente não consegue saber que essas flores são permanentes. A Galeria das Flores manda uns arranjos tão impressionantes que a gente pensa que essas orquídeas aqui são naturais e são permanentes. Estão aqui enfeitando a sala de visita do nosso programa de hoje, que está imperdível. 50 tons de cinza têm gerado tanta confusão de opiniões. O best-seller fez sucesso mundial, o filme acabou de ser lançado e nós vamos estar conversando sobre ele no programa de hoje. Vamos também conhecer a revista da aviação Passaredo, aqui de Ribeirão Preto, que lança pela primeira vez uma revista própria. E ainda vamos descobrir juntos o que é a sutura Silhouette. Tudo isso aqui e agora no Vera e Você. Tem um texto lindo para a gente começar hoje o nosso programa. Presta atenção. Crie laços com as pessoas que lhe fazem bem, que lhe parecem verdadeiras e, sobretudo, desfaça os nós que lhe prendem aqueles que foram significantes na sua vida, mas, infelizmente, por vontade própria ou destino, deixaram de ser. Nó, aperta. Laço, enfeita. Simples assim. Vamos valorizar aquilo tudo que tem em volta da gente, que a gente sente que traz boas energias, aquilo que traz bem-estar, aquilo que traz o sorriso, que além de tudo, né, a gente fica mais bonito. E aquelas coisas cujas lembranças nos trazem tristeza, melancolia. Manda embora. É um nó que precisa ser desatado para a gente poder simplesmente ser feliz. Simples assim, ok? E além de desatar nós e ser felizes, temos que também ficar bonitas e bonitos. Por isso eu já estou recebendo aqui no estúdio a doutora Cristina, que vai nos falar, como eu disse para vocês na abertura, a doutora Cristina Lascala. É Lascala ou Iascala? Não, é Lascala. Lascala. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, ela trouxe uma novidade, né? Hoje em dia, para a gente ficar bonita, cada hora é uma coisa melhor que chega para nos ajudar. E o que nós vamos falar hoje é sobre sutura Silhouette. Cristina, doutora Cristina, você é tão jovem, posso chamar de Cristina, né? Cristina, tudo evoluiu tanto no mundo da estética, da cirurgia plástica, do mundo da dermatologia, e a gente já conhece, sabe que a questão dos fios são muito antigos. Há 10 anos, eu confesso para vocês, eu mesma coloquei um fio de ouro, né, que tem um determinado tempo, depois ele deixa de ter efeito. Era uma coisa assim, tudo. E aí eu fiquei sabendo que hoje tem uma novidade que eu trouxe agora para mostrar para vocês com a doutora Cristina. Que novidade é essa, doutora? Então, a novidade é que existem hoje esses fios que não são de um material que é definitivo. Eles são feitos de um material que chama ácido polilático. Esse ácido polilático a gente já usa para fazer alguns preenchimentos da pele, não pelo efeito de volume que ele dá, porque quando a gente vai perdendo aqui a parte... o efeito gravidade vai acontecendo. O efeito gravidade vai acontecendo, a gente vai tendo uma pitose dessa região, uma perda do contorno. Então, o ácido polilático já é usado no sentido de combater a flacidez, porque ele é um excelente estimulador de colágeno. Quanto mais colágeno pra gente, melhor, exatamente, né? O colágeno é quem deixa a nossa pele firme, né? Então, esse fio, além dele ter o efeito de tração que os fios antigos já tinham, ele é um fio que ele é absorvível, então ele vai derreter, ele vai ser absorvido pela pele e aquele ácido polilático vai estimular o colágeno. Ele não vai ter o efeito só de segurar, ele vai também estimular. Exatamente. Nossa, que maravilha. Então, quando a gente tinha o tratamento antigo do fio, era só a tração. Isso. E o tratamento com ácido polilático, a gente aplicava o ácido polilático, a gente aplica
e aguarda 3, 4 meses para termos um estímulo de colágeno e então sim aquele efeito lifting aparecer. Com o Sutura Silhouette a gente já conseguiu unir as duas coisas. Ou seja, os resultados vão aparecer muito mais rápidos, né? Você tem um resultado imediato da atração, que é sempre interessante, né? Sempre. Você sabe o que é, gente, esse resultado da atração? Vou contar para vocês aqui, até porque já passei por essa experiência. Há uns 10 ou 15 anos, não me lembro, o cirurgião plástico eu fiz uma pequena cirurgia para tirar aquela papada do olho. E aí ele achou que não estava na hora ainda de eu mexer em mais nada e me sugeriu o uso do fio, que ele é colocado por um furinho aqui na orelha, colocado por dentro, puxa os músculos e aí dá aquela levantadinha básica, super sutil, né? Só que tem uma duração de o quê? Poucos anos, porque né, ele vai perdendo o seu efeito, porque o efeito gravidade continua, mas ele fica lá, esse fio de ouro, tinha de ouro e de... Fio russo também. Fio russo. Então foi muito bacana, mas agora, esse além de levantar um pouquinho os nossos músculos, ele também faz o colágeno interagir. Na verdade, ele não traciona o músculo. Ele não traciona? A pele. Entendi. É o excesso de pele. Ele vai enganchar na pele, aquela pele que cai e ele consegue levantar. Então ele se somaria ao fio de ouro? Seria isso? Ele é um fio que faz atração, mas que, na verdade, ele vai ser absorvido e vai fabricar um colágeno novo. Legal. Isso é um procedimento do consultório, hospitalar? Como é que é, Cristina? Não, é um procedimento simples que pode ser feito no consultório e essa é uma grande vantagem quando a gente fala em tratamento com fio, porque... muitas vezes o paciente pergunta, mas e um lifting, né? Muitas vezes a paciente tem indicação de fazer um procedimento cirúrgico, mas o procedimento cirúrgico tira ela do trabalho, ela vai precisar ter toda uma questão de repouso, de cuidado pós-procedimento. É verdade. Então ela precisa... E às vezes não se tem esse tempo. Não se tem esse tempo. Hoje em dia a gente não tem muito tempo para muita coisa, né? Então o fio ele traz essa vantagem. Você vai no consultório, é um procedimento relativamente rápido. Não é muito dolorido, porque é onde você entra com a agulha, normalmente a gente faz um botão anestésico e de pouco risco, né? O único risco que a gente tem é de formar um hematoma, alguma coisa, se pegar um vaso, ficar um roxinho. Então, é sempre importante o paciente se programar para fazer, para não deixar fazer na véspera do casamento, do evento, né? Na véspera da formatura. Mas para ficar bonito, né, doutora Cristina, a mulher geralmente não faz depilação? Mulher não faz depilação? Faz de tudo. Que coisa mais horrorosa do que a dor da depilação, e a gente faz para ficar bonito. Uma picadinha assim não vai... Isso é muito interessante porque o comportamento da mulher diante de um procedimento como esse é diferente do homem. Eu ia perguntar sobre o homem. Eu ia perguntar sobre o homem. Claro que isso, hoje o homem compartilha com as mulheres a maior parte dos procedimentos, correto? Sim, numa menor proporção. As mulheres ainda são mais campeãs. vaidosas. Mas, se você pensar em 10 anos atrás, os homens hoje perderam aquele pavor. Hoje eu saí do cabeleireiro e tinha um rapaz lá fazendo pé e mão, com o pé na bacia. Antigamente a gente não via isso num salão de beleza e tal. Né? E esse procedimento também pode ser para o homem? Pode, claro. Igual botox, essas outras... Botox, preenchimento, tudo isso. Doutora, e só mais uma pergunta, você estava falando do homem, eu queria saber se era indicado e... se o homem procura esse tipo de tratamento, já procura? Procura. Em proporção menor, mas procura. Em proporção muito menor e eles costumam sentir muito mais dor do que as mulheres. As mulheres são mais acostumadas. Homem até quando fica resfriado é chato, né? Eles são mais dodóis. A maioria sim. Você imagina que eu tive 4 filhos homens? Nossa. Cada febrinha de cada um, nossa, e eu trabalhava, até hoje, eu sou muito radical, também trabalho demais, né? Mas não é qualquer gripe que me derruba, não. Agora, homem, é um dodói só, né? Com certeza. Doutora Cristina, e quanto tempo leva esse procedimento? Demora mais ou menos uns 30 minutos para ser realizado. Ele pode ser usado não só para levantar a questão da parte aqui inferior da face, como também para suspender um pouquinho o pescoço. E ele também tem uma indicação interessante, que é de levantar um pouquinho a cauda da sobrancelha.
Então, porque tá. a mulher, ela fica com um olhar mais bonito quando ela tem a cauda da sobrancelha um pouquinho elevada. Um pouquinho elevada. E muitas sem vezes, ficar com cara de diaba, né? Sem exagero. Porque a cirurgia plástica ou o excesso de botox, eu já vi, gente, coisas muito feias, doutora Cristina. Que a pessoa pede, eu quero uma sobrancelha, e acaba ficando com aquela sobrancelha satânica. Aquele V do diabo, V do diabo, aquele aspecto não é legal, na verdade não é excesso, é uma maneira de se aplicar o Botox que deixa daquela forma. Eu particularmente não gosto, não faço, mas às vezes a gente consegue deixar com a toxina botulínica um efeito bonito, da sobrancelha arqueada, bonita. Muitas vezes o paciente não tem uma musculatura aqui que a gente precisa e não consegue fazer isso, ou então já está com uma pitose muito grande da pálpebra. O que é pitose, doutora? Pitose é uma queda. Às vezes a pálpebra está muito caída, ela não quer ser submetida a um procedimento cirúrgico, a gente consegue colocar o fio aqui e suspender, e o efeito é muito bonito, é muito legal. Para essa parte da... Deixa eu olhar para cá, né? Para essa parte acima dos lábios, que a gente também costuma ter esses vincos, o preenchimento, esse novo produto não serve, continua sendo indicação do preenchimento. A gente pode fazer os lasers ablativos, que são boas opções, uns peelings mais fortes, ou então, para tentar melhorar o aspecto, a rugosidade, né? E tem também a possibilidade de toxina botulínica e de preenchimento. Nessa região também? Nessa região também. Agora, o fio não. O fio nessa região, é mais mesmo para essa... mais onde a gente tem um excesso de levantar. pele. Exatamente. A gente tem que ter um excesso de pele. Também é importante frisar isso, porque não é qualquer excesso de pele, né? Então, um paciente que tem uma pele muito danificada, uma pitose muito importante, não vai ser o fio que vai corrigir, né? Entendi. Então, Doutora Cristina, hoje esses procedimentos estão sendo tão procurados, e eu não gosto, quando eu trago profissionais do seu gabarito aqui para o Vera e você, eu não gosto de ficar perguntando quanto custa, quanto deixa de custar, mas eu sei que hoje, como toda mulher quer fazer e deve ser uma coisa legal, quando você faz esses tratamentos, pode pagar parcelado, você parcela à vista, o convênio cobre isso, como é que está funcionando? Não, o convênio não cobre nenhum tipo de tratamento estético, né? E o custo dele depende muito, a gente não pode falar, porque cada paciente tem que ter uma avaliação individualizada, né? Certo. Mas a gente parcela, sim, a gente faz, sempre ajuda o paciente. Sempre ajuda? Claro. Então ele faz uma consulta, ele paga a consulta, e aí você passa um orçamento e dentro disso ele pode estar estudando com você uma forma de pagar? Claro. Gente, eu pergunto tudo, tá? Porque eu sei que você vai ficar com vontade de fazer, eu vou ficar com vontade de fazer, então eu já pergunto tudo, aproveitando a presença de uma médica da competência da doutora Cristina. Mais alguma novidade que você gostaria de contar para nós? Não, acho que não. Hoje por hoje é só. Né? Essa fora novidade. Todas as outras. Hoje em dia, eu fico contente quando a gente consegue trazer nomes de confiança como o seu, porque a gente sabe que hoje esses tratamentos são oferecidos em muitos lugares e tudo. Mas de confiança são poucos, por isso aqui fica a minha recomendação. Isso que você falou é muito importante, porque esses são procedimentos que são, você precisa ter conhecimento para fazer, você precisa ter técnica. Então, eu sempre falo isso, procura num site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e procura um profissional que seja credenciado, porque a gente sabe que aquele profissional tem a carga horária necessária, a formação necessária para fazer aquele procedimento. Inclusive, Cristina, eu vi no programa da minha amiga Mara Cabral, aqui mesmo na TV Mais Ribeirão, eu vi uma entrevista que ela estava falando com o cirurgião plástico e me chamou muita atenção, tanto o cirurgião plástico como o ortodontista que estava sendo entrevistado, falando da importância das proporções, da proporcionalidade. Não é ir fazendo. Essa questão da proporcionalidade é muito importante na hora de indicar esses tratamentos, né? Você tem que ter bom senso, saber fazer para não ter... Se não vai aplicando... Claro. E aí a gente vê que às vezes existem as aberrações que são feitas. Eu tenho muito paciente que tem preconceito, né, contra toxina botulínica, preenchimento, fala, eu não quero ficar com aquela cara deformada. Por quê, né? Porque a gente vê que eu tem... sou uma dessas. Porque a gente vê que tem aí fora muita coisa que é feita com agora, exagero, de tanto receber gente bacana e boas aqui no meu programa, eu já estou me animando a tomar coragem de novo, viu, doutora? Tome coragem. Muito obrigada. Obrigada a você por ter estado aqui conosco. Leva um cheirinho do Vera e você para o seu carro, para o seu quarto. É uma delícia que nós mandamos produzir, especialmente do Vera e você, para os nossos convidados.
Tá joia, tá muito bom? obrigada. Fica viu? aqui um pouquinho mais comigo, Tá. que antes de chamar a matéria do próximo bloco, eu tenho uma novidade da Coxilha dos Pampas Alta Brasa. Hoje nós vamos falar do Alta Brasa. Gente, incrível o que aqueles caras estão fazendo. Eu já cansei de falar que tem carnes fantásticas, maravilhosas, as melhores, todos os tipos, mas eles estão numa promoção por R$ 31,90, o almoço executivo lá do Alta Brasa, que você pega aí o endereço, fica na Avenida de Ederiksen, e aí você pega direitinho o endereço no vídeo. Tá imperdível, de segunda a sexta, é isso mesmo? Deixa eu conferir aqui para não dar uma informação errada para vocês, só um minutinho. De terça a sexta. Almoço de terça-feira, sexta, R$ 31,90 no Alta Brasa. Imperdível. E a gente vai pro comercial e volta já já. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial, a credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável só na churrascaria Coxilha dos Pampas. Colégio Anchieta, uma escolha afetiva e definitiva. Mais que uma escola, a sua família. Matrículas abertas. Rua Chile 845, Jardim Irajá. Fone 3623-3301. Bem-vindos de volta aqui para a nossa sala de visitas do Vera e Você. Eu esnobando esse visual diferente do primeiro bloco, com o meu óculos New Look, que eu sempre digo para vocês que é elegância, bom gosto e qualidade, tem endereço certo, Óticas New Look. Eles sabem o que fica bom para você, é uma delícia ser atendida por lá, tá? Bom, gente, eu adoro quando eu vou falar aqui no Vera e Você sobre empresas que levam o nome de Ribeirão, empresas ribeirão-pretanas que têm uma repercussão nacional. E a Passaredo é uma dessas empresas que tem uma história conosco, passou aí por alguns períodos em que foi diminuído o voo e tal, mas já está de volta a pleno vapor e por isso é notícia aqui no Vera e Você. Recebo França. Muito obrigada por estar aqui conosco, França. Agradeço. Gerente de marketing da Passaredo, nessa nova etapa, que eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essas novidades. A gente tinha tido um encolhimento da sua rede, dos voos e tal, e eu já soube que agora estamos tinindo e vamos falar sobre o lançamento da revista, a primeira revista própria da Passaredo. Mas antes de chegarmos na revista, que vai contar tudinho também, eu quero que você nos conte como é que está a nossa Passaredo hoje, França. Antes de mais nada, Vera, um prazer estar aqui no seu programa. A gente sabe da audiência, do alcance que ele possui, e é um canal importante para a gente comunicar e contar as novidades da Passaredo. A Passaredo, como você bem introduziu, realmente passou por um momento um pouco difícil, a questão de uns 2 anos atrás, mas vem desde 2013 entrando novamente no caminho de crescimento e para bem atender não só a região não só a cidade de Ribeirão Preto, mas como todo o interior e todo o entorno de Ribeirão, né? Hoje a Passaredo opera já em 20 cidades, a partir de Ribeirão Preto, de Guarulhos, né? A empresa que conseguiu acertar a aeronave correta, para o foco que nós estamos desenvolvendo, que é foco na aviação regional. E a Passaredo consegue, com isso, se firmar como uma das... se diferenciar, né? E se firmar como uma das principais empresas regionais do país. Hoje a Passaredo tem um acordo de code share com a TAM,
o que permite que os clientes da Passaredo façam uma viagem a partir de Ribeirão. Você pode comprar para Madrid, para Frankfurt, para todos os destinos existe esse acordo operacional com a TAM. Então a gente vem... Sem perder, desculpa só te interromper, sem perder essa peculiaridade do voo regional. Para nós que moramos no interior, que não temos um aeroporto internacional, ou mesmo que queremos fazer viagens próximas a Brasília, Curitiba, enfim, voos mais próximos. Gente, que sufoco que era quando deixou de ser operada essas cidades direto, que você tinha que pegar um voo em Ribeirão e ir para São Paulo ficar fazendo as conexões. As conexões. Eu fiquei muito feliz de saber que a Passaredo volta com essas características. Exato, para atender. Hoje nós atendemos aqui na região São José do Rio Preto com voos diretos, Brasília com voos diretos, Rio de Janeiro com voos diretos, São Paulo com voos diretos, com horários que atendem as demandas e principalmente atendem as conexões além São Paulo, além Rio, além Brasília, do que a gente precisa, né? A Passaredo vem nesse último ano, principalmente 2014, fazendo um projeto de reestruturação da sua malha e principalmente buscando entregar o produto da maneira mais correta possível. O que significa isso? Entregar o produto da maneira mais correta possível. Porque hoje em dia a gente sofre, o passageiro tem sofrido muitas questões aí de atraso, disso, de aquilo, tal. Imagino que entregar da melhor maneira possível tem a ver com isso. Exatamente. Então, vários projetos internos da Passaredo estão em desenvolvimento desde junho, julho do ano passado, buscando a excelência no atendimento, a minimização de todos os atrasos, que realmente tínhamos um histórico muito ruim de atraso, de cancelamentos. Hoje, claro, a gente ainda acontecem alguns cancelamentos, alguns atrasos, em virtude da segurança. Isso acontece com qualquer companhia. Qual que é o grande mote da questão? É que quando você cancela um voo numa cidade que tem apenas um voo, você cancelou 100% do voo, né? Verdade, e aí, claro que o barulho sempre é muito grande. Mas a gente tem procurado entregar o produto no horário correto, com bom atendimento, com a aeronave correta e principalmente com preço justo, que é o que a gente busca hoje. Não só nós, né? Todos o empresário, o usuário, hoje, ele precisa de preço, ele precisa de tarifa, ele precisa de horário. E é isso que a gente tem feito, Vera, nesses últimos 8, 9 meses, a gente tem feito um trabalho muito firme em cima disso, sabe? Buscando firmar e mudar a imagem que existia. E estão conseguindo, Estamos, claro. Estão conseguindo, tanto que isso chegou a mim também como usuária, como comunicadora, e eu fiz questão de trazer essa novidade para vocês. Porque, inclusive, quando eu fiquei sabendo da retomada, dos destinos que vocês voltaram a atuar e tudo, eu passei a cotar. Facilitou minha vida, eu vi que o preço realmente está interessante. Sim. Daí, inclusive, o convite para vocês estarem vindo aqui hoje e eu compartilhar com todos vocês que temos aí de volta a Passaredo a todo vapor. A todo vapor. Inclusive, Vera, interessante a gente ressaltar que esse trabalho que a gente tem feito é um trabalho que, em última análise, visa beneficiar principalmente os nossos usuários. O que acontece? O povo de Ribeirão Preto e da região precisa levar em consideração e de se dar conta de que nós somos uma empresa da região, que nós somos daqui. E prestigiar, Exatamente. Né? Isso tem um peso, sabe, Vera, que as pessoas às vezes não se dão conta de quão difícil é você manter uma empresa aérea com mais de 900 funcionários no total. Nós estamos aumentando a nossa frota, já recebemos mais uma aeronave, já estamos com 10, vamos para a 10ª. A aeronave que vocês estão operando agora é o Fokker? Não, é o ATR-72. O ATR-72. Que eu já viajei, viu, gente? Super legal, super bacana, facilita a vida da gente, que é uma coisa, os destinos, e ainda por cima a aeronave é uma beleza. E assim, é um dos aviões, uma das aeronaves mais seguras do mundo. É uma das aeronaves que possui o menor nível de ruído para a categoria dela. Então, realmente, Vera, as pessoas não...
é difícil se dar conta de quanto custa isso por dia, sabe? Vamos fazer uma campanha para que o Ribeirão Pretano prestigie o que é seu? Isso, prestigie o que é o seu, exatamente, a Pô, ideia que legal, é essa, olha, sabe? vamos aí. Inclusive, como ele acabou de dizer, as tarifas estão super, hiper vantajosas, né? E justas. Justas. Qual é a empresa hoje que não se preocupa com os gastos, com os custos operacionais e precisa estar buscando sempre a melhor tarifa? Então, tá aí, vamos prestigiar. Exatamente. Junto com isso, Vera, a gente acabou reestruturando toda a parte comercial, a parte de marketing, e aí trouxemos algumas pessoas para a nossa equipe e surgiu a necessidade sempre existiu, de termos uma revista de bordo. Queria falar sobre ela. Que é o que eu gostaria de chegar. O que acontece, Vera? A Passaredo vai completar 20 anos agora em julho. É um orgulho, né? A gente ter uma empresa que, apesar de todas as dificuldades, num segmento da indústria super competitivo, onde as margens são muito pequenas, completar 20 anos. Então, completaremos 20 anos agora em julho. E conseguimos, com muito esforço, com muito trabalho, lançar uma revista. Essa revista vai chamar Paz, né, de Passaredo, e que acaba remetendo também ao Boarding Pass, então ela fica com duplo sentido aí de cartão de embarque. Qual será o diferencial dessa revista? O diferencial dessa revista, vou adiantar para vocês. O diferencial dessa revista basicamente primeiro, vai ser uma revista de entretenimento, focada, a nossa primeira edição traz uma homenagem à cidade do Rio de Janeiro, que é um dos destinos que nós voamos, que completa 450 anos. Isso. Então vamos aproveitar, e é em março também o aniversário do Rio, então a gente aproveita e lança. O lançamento se dará agora dia 17, você já está previamente convidada para levar a sua equipe. Confirmar isso, a gente vai fazer um coquetel de lançamento. Eu gostaria muito que a sua equipe, você estivesse lá, Vera, para fazer a cobertura disso e etc. É uma revista com várias sessões, saúde, moda, curiosidades sobre aviação, curiosidades sobre destinos, uma série de dicas, uma revista que a primeira edição sai com 68 páginas, se não me falha a memória, então uma revista encorpada. Ela vai ser mensal? Mensal, a periodicidade dela será mensal. E uma coisa muito legal, Vera, é uma revista que vai ter, que acaba sendo também um meio de comunicação para o empresariado, não só de Ribeirão Preto, mas do Brasil todo, onde nós atuamos, de reforçar a sua marca, de fazer anúncios, etc. Então, vai ser uma revista muito bacana. Eu gostaria muito que... E eu já me comprometo a estar lá no lançamento, assim como trazer a revista. Porque eu quis trazê-los hoje para fazer, né, deixar no suspense, né? Suspense. E eu queria dar logo essa notícia também de que a Passaredo está de volta com todo o gás, com esses destinos, com essas tarifas, e falar da revista, e que nós estaremos lá no dia 17. Dia 17. E depois eu trago para vocês verem. Eu até queria, sabe, dar uma... sabe aquela primeira mão assim? E hoje já mostrar para vocês. Mas é segredo só no lançamento do dia 17. E eu trago para vocês curtirem comigo já depois do lançamento, ok? E hoje a governança mudou. O que mudou em relação porque toda essa mudança, depois que a empresa teve que passar pelas suas dificuldades, era uma empresa familiar. Sim. Né? Eu tinha até... Continua, né? Continua sendo. Continua uma empresa familiar. Mas sei que vocês também, para essa mudança, passaram por um processo de profissionalização, é isso? Exatamente. A Passaredo vem passando já por um processo de profissionalização há mais de um ano, né? Hoje nós estamos com uma equipe à frente da Passaredo. O Felício continua lá, ativo, firme e forte, é o nosso capitão, né? O que nos dá a direção. Simpatia, Felício. Está sempre lá junto com a gente. Grande abraço para ele, por favor. Será entregue. E junto com isso nós temos um novo vice-presidente executivo, que é o comandante... também é da área. Também é da área, já de longa experiência na aviação, já passou por várias companhias, e está à frente, e junto com ele a gente acaba formando um time, né? As pessoas vão chegando, vão formando suas equipes e fazendo com que a empresa consiga andar todos os departamentos juntos numa só direção, que é prestar um bom serviço, com qualidade, com preços justos
e principalmente com segurança. Nós não abrimos mão da segurança sob hipótese alguma. Então, a gente acredita que a gente está no caminho certo, a empresa crescendo, nós devemos fechar esse ano com 16 aeronaves, tínhamos 9, então vamos agregar mais 6 aeronaves na nossa frota. Isso nos permitirá abrir um leque de novas opções a partir de Ribeirão Preto, tem novas cidades entrando na malha, a mais recente agora é Rondonópolis, no Mato Grosso, e as cidades onde nós já atuamos, a ideia é reforçar a nossa presença, para que nós consigamos dar mais opções de voos para essas localidades, como Uberaba, como Uberlândia. Que já, Uberaba e Uberlândia a gente já opera, a gente Preto. só gostaria... Isso, São José do Rio Preto. E você pode ter certeza, França, que você conta com a Passarido vai contar com Ribeirão Preto. O Vera e você está à sua disposição para ir mandando as novidades. Se você Obrigado. Não puder vir, a gente anuncia os novos destinos. Obrigado. E eu agradeço demais a sua presença aqui conosco para trazer tantas novidades que são boas para a cidade e fazem parte da comemoração de 20 anos da Passarido. Eu que agradeço a oportunidade, Vera. Obrigado. Muito obrigada e leve o nosso abraço ao Felício. Será Comandante entregue. Felício. Será entregue. Fica aqui comigo mais um pouquinho. Fico. Enquanto eu passo aqui um recadinho importante. Nós teremos aí mais uma edição do Restaurante Wiki, né? Que vai rolar de 30 de março a 19 de abril. Então, para você já ir se programando, né? Fique ligados. A gente vai aos poucos aqui anunciar os participantes deste ano. Você não pode perder. Restaurante Wiki é uma experiência, é uma delícia. Depois a gente vai estar falando mais sobre isso e a gente vai para o comercial e volta já já. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável só na churrascaria Coxilha dos Pampas. Colégio Anchieta, uma escolha afetiva e definitiva. Mais que uma escola, a sua família. Matrículas abertas. Rua Chile 845, Jardim Irajá. Fone 3623-3301. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Olá, de volta aqui para o nosso Vera e Você, para o terceiro e último bloco do programa, mas em compensação é o último, mas está uma delícia, porque a gente vai falar de um tema bem gostoso, bem polêmico, com 2 especialistas que já estão aqui ao meu lado, que é o Dr. José Roberto Mouro, psicólogo, e o João Paulo Fornazieri, que é sexólogo. Muito obrigado por vocês terem vindo conversar comigo sobre um tema que tem gerado tanta polêmica, que é os 50 tons de cinza. Polêmica essa que está voltando com o lançamento do filme, porque quando os livros foram lançados, essa polêmica também já fez parte do dia a dia da maioria dos casais, das famílias, das casas, né? A gente procura trazer para o Vera e Você esses temas que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de falar, e aqui é o sofá de visitas que faz parte da sua casa. Então a gente vai bater um papo sobre isso da forma mais gostosa possível. Muitos homens foram contra que as mulheres lessem ou deixassem de ler, e a gente quer entender um pouco disso agora aqui com os especialistas, para até entender o sucesso a partir disso que o filme está fazendo. Você já teve no seu consultório esse tema levantado por alguma cliente ou algum cliente? Já aconteceu sim, Vera. É muito raro, porque infelizmente, quando nós estamos falando sobre sexo, ainda é visto como um tabu. A sexualidade ela ainda não é colocada em prática, no diálogo,
de uma maneira muito natural. O que é muito importante esse filme, tanto o filme quanto os livros, colocar essa temática... Trazer à tona, né, Exatamente. essa questão. É como se fosse um argumento para se discutir sobre essa sexualidade. Já aconteceu sim, porém, até por um comportamento de resistência, eles tendem a não discutir muito no início da terapia sobre essas favoráveis da sexualidade. E eu entendo que essas questões numa clínica de psicologia tenham aí essa trave. É nesse momento em que quer se superar exatamente a questão da sexualidade que se procura um sexólogo? Olha, Vera, pra mim o que esse filme mais trouxe de positivo foi falar sobre sexo, mas falar sobre fantasia sexual, sobre o fantasiar na hora do sexo. E muitas vezes a gente negligencia isso. Os nossos códigos morais são tão rígidos que às vezes parece que se a mulher disser para o marido que ela fantasia com certo tipo de situação, ela tem medo do marido pensar mal dela. E vice-versa também. Isso ainda é muito presente entre os casais? Bastante. Infelizmente acontece bastante. Tá. Os 50 Tons de Cinza, que trouxe isso à baila, que ajudou a fazer isso, foi positivo, é trazido pelo casal como positivo ou como negativo, no caso do que você já acompanhou? De forma geral, eu acho que é de uma forma positiva. Por quê? A mulher e o homem vê um filme que fala sobre fantasia sexual, abre espaço para que se converse sobre fantasia sexual no convívio social mesmo, com as amigas, com os amigos. E isso faz o casal talvez se permitir experimentar mais. Por quê? Porque o homem percebe que o amigo dele também tem fantasias sexuais e a mulher percebe que as amigas dela também têm fantasias sexuais. Essa normalização da fantasia, eu acho que ajuda o casal a praticar a manter um relacionamento sexual mais prazeroso, isso, né? Porque o casamento vira rotina, o sexo muitas vezes. Com certeza. E você precisa recorrer à fantasia para reoxigenar a relação. É verdade. Então, fantasiando, a gente dá uma nova roupagem para o sexo. E isso salva casamentos. Salva casamento. Sim. Zé Roberto, por que o homem travou tanto quando os livros foram lançados? E mesmo agora, nos cinemas, o público feminino é sempre a maioria nas salas de cinema. Por que o homem travou tanto? Eu fiquei até pensando sobre isso, queria a sua opinião, porque eu tenho a impressão que... Será que é porque o homem sempre teve uma maior liberdade na vida sexual e a mulher não? Será que foi isso? Qual seria o motivo do homem não querer que a esposa leia ou que a filha leia? Por que o homem travou quando viu todas essas formas diferentes de se relacionar sexualmente? Por que ele travou quando ele teve contato com isso e viu que suas parceiras, sua filha estava lendo isso? O público feminino é 95% desse filme quanto dos livros, né? Existe muito uma projeção do feminino com essa imagem masculina e que é debatido nesse filme. Eu penso, Vera, que talvez o homem tenha travado um pouco, sido um pouco mais, digamos, resistente para aceitar as ideias propostas pelos 50 Tons, porque vai tirar daquele comodismo. Sabe? Porque é muito natural essa atitude do homem. E tudo que leva a pensar um pouco além, é muito importante isso que o João disse, de reviver esses relacionamentos, de olhar para um outro ângulo isso. E é o que os 50 Tons têm feito. Para o homem, em alguns momentos, gera um certo desconforto fazer isso. O que vem de uma maneira como uma resistência. Mas se ele olhar de uma outra maneira para esses 50 Tons, ele vai ver que ele pode descobrir muito mais sobre o universo feminino. Não digo do ato sexual em si, mas as preliminares do momento sexual, como o pós-sexo também, aquele carinho, aquele zelo. Então... Vocês sabem que eu, durante algum tempo, frequentei um movimento de casais e tal, e meu marido, médico, a gente fazia lá umas palestras sobre a importância do nos cursos de noivos, né? Da importância do sexo no casamento, porque tinha toda aquela... O tema era esse no cursinho de noivos que a gente dava. E aí eu pesquisei, fui ver tal, o meu marido, como médico, falava mais das questões físicas e fisiológicas da questão, e uma vez me disseram um exemplo que eu guardo até hoje,
que a diferença entre o homem e a mulher sexualmente é que a mulher é como se fosse um fogão a lenha e o homem como se fosse um fogão a gás. E é difícil o casal que tem essa consciência e nem discutem a respeito disso. Eu acho que daí também esse interesse por essa abertura, que a mulher deve estar querendo contar, né? Porque ela hoje domina tantas áreas, por que ainda na área sexual ela tem que ser tão travada? E o homem, né? Eu acho que também está tendo uma oportunidade, se ele souber olhar, né, de ter em casa com a sua própria parceira a possibilidade de fantasias que de repente ele só tinha fora de casa, né? E isso, no caso da terapia do casal, é muito difícil destravar a conversa, de fazer com que a mulher fale o que ela gosta, o que ela gostaria, e o homem também. Eu acho que depende do caso, mas geralmente eu sinto mais dificuldade no homem aceitar que a mulher fale isso de forma aberta do que na mulher propriamente dizer. Porque, querendo ou não, a gente sabe o que nos excita, nós sabemos o que nos ajuda a fantasiar. Só que as travas, elas são morais, as travas, elas são culturais, inclusive. Então, eu acho que, na medida que a gente treina a comunicação do casal, a gente treina a assertividade, a gente treina a capacidade de dividir esse tipo de intimidade, a gente consegue, sim, fazer com que o casal divida as fantasias, divida as frustrações e até dividam o que um espera do outro. Isso é importante. Mas, às vezes, isso toma certo tempo. Mas eu acredito que todo casal tem esse potencial de dividir esses tipos de fantasias. Só que antes disso é importante descobrir com o que você fantasia. O que te excita, o que chama a sua atenção, para poder dividir com o outro. Porque às vezes você encontra mulheres tão oprimidas que elas sequer se empoderam da própria sexualidade e sequer pensam sobre a própria sexualidade. Então, antes disso, a gente precisa romper a barreira de pensar sobre a minha sexualidade, o que eu espero, o que eu quero, o que me excita, antes de dividir com o outro. Você entende? Perfeito. E nesse sentido, Zé Roberto, a busca da mulher pelo livro e agora pelo filme é um benefício, então, para ela poder ver, através das experiências que são mostradas ali, a gente pode considerar que seja um benefício para a mulher, no sentido dela descobrir o que ela gosta, o que ela não gosta, e aprender a conversar sobre isso. Você diria que é um benefício? Sem dúvida alguma, velho. Isso é um benefício. Até para a mulher se conhecer melhor, né? Ela se tocar melhor, ela olhar para dentro de uma maneira mais particular. Consequentemente, ela vai discutir isso com o marido. A consequência desse desse diálogo é a melhora, uma satisfação nesse relacionamento, na vida de casados. E quando não são casados, é muito importante também discutir isso para ela rever até os seus preconceitos, sabe, a respeito da sexualidade, descobrir coisas novas, olhar para outras temáticas. Existem mulheres que até se desinteressam pelo sexo, exatamente porque vão deixando a coisa fluir, e de repente uma oportunidade como essa, ela se desperta, né? Sim. Esse filme, principalmente no filme, ele lida muito com a excitação, não um ato sexual em si. E isso tem caído muito, tá muito mais difícil acontecer na vida dos casais, em relacionamentos, porque está muito prático, muito uma regra muito o ato sexual. Então, quando nós estamos falando dessa excitação, antes do sexo e depois do sexo também, isso é muito importante para a mulher, para colocar em prática, nos casais, particularmente também. Uma questão que eu queria também estar perguntando é o seguinte: eu percebi mais nos livros até do que no filme, mas no filme não é tão explícito, né? A questão do sadomasoquismo. Até onde vai o sadomasoquismo, até onde a gente pode estar correndo o risco da violência, né? Eu não sei se o doutor José quer falar ou o Zé Roberto, desculpa, ou João Paulo. Olha, a gente tem aí, na realidade, é uma junção de duas palavras, o sadismo e o masoquismo, né? O sadomasoquismo seria... Só que, na realidade...
eu colocaria o Dr. Gray como um sádico, um sadista. Por quê? O sadista, ele obtém prazer sexual do sofrimento alheio. Do outro. Isso. E o sado... O masoquista, ele obtém prazer do próprio sofrimento. Ah, tá. Entende? E, geralmente, no mundo do BFDM, né, que é bondage, submissão, dominação e masoquismo, eles têm limites pré-estabelecidos. Ah, tá. Por exemplo, uma palavra de segurança. Eles usam muito palavras de segurança. Isso está bem claro no livro, no filme também, né? E esse é o limite. Só que, ao olhar da psicologia mesmo, da própria psiquiatria, o sadomasoquismo ele não é considerado um transtorno. Tá. Ele passa a ser um transtorno a partir do momento que ele gera algum dano no outro ou no momento que ele atrapalha o convívio social do indivíduo que pratica. Passando desse limite, gerando danos, a gente já pode interpretar como um transtorno sexual. Sexual é quando ele parte para violência, ele perde o limite, ele não obedece mais essas regras. Violência acaba sendo relativo, Vera, porque tem gente que tolera a violência e acha a violência excitante. Ah, tá. O ponto é, está sendo consensual? Tá. Que grau de violência que tá? Que grau de ferimento que isso está gerando na outra pessoa? Porque tem casais que praticam o agulhas, né? Eles injetam agulhas um no outro. Tem casal que se corta, tem casal que se queima com cigarro. Tudo consensual. Nós, como adultos, nós não podemos dizer que essas pessoas são todas doentes. Não. É uma prática sexual adulta consensual. Se o nosso moralismo não nos permite aceitar isso... É uma outra questão. Sim. Mas essa violência, ela depende muito da resposta de quem está sendo a vítima. Acho que isso fica claro no livro, né? Quer dizer, até eu diria, você falou a importância da volta do carinho, da carícia, antes e depois do sexo. Acho que o Dr. Gray, como diz, acabou sendo colocado pela autora como um príncipe encantado moderno, que está trazendo à tona essa questão, olha, existe alguém que se preocupa com o prazer da mulher, ele busca ali, de certa forma, existe uma busca em que ela goste, sinta prazer também com o que ele gosta. Isso, no caso, é uma abertura muito legal para as mulheres, você não acha, Zé Roberto? Sim, sim. Essa ideia de príncipe encantado moderno... Dentro desse contexto sexual, do sexo, para trazer de volta um pouco, até o romantismo, digamos assim. Sim, é importante lembrar, Vera, e olhar também para esse filme entendendo que esse desejo do Dr. Gray pela Ana, ele vai um pouco além desse amor, tá bom? Nós estamos falando de um indivíduo, de um personagem que ele é totalmente possessivo por ela. Você consegue identificar isso muito melhor no segundo livros, e no terceiro livro. É uma possessão. Então é diferente dessa idealização de príncipe encantado, que é somente o amor. Se torna uma possessão. Você diria que no decorrer dessa possessão, lá na frente, o amor chega? Ele parte de uma coisa mais sexual e chega ao amor, rompendo essas barreiras e chegando a limites com a Ana? Eu não colocaria lá no final dos livros, mas no próprio filme, no momento que é muito significativo, quando ele deita, ele acorda na mesma cama com ela, porque era uma resistência muito grande dele. Aquilo não era viável para ele, não era aceitável. Então ali eu penso que é muito interessante olhar que não somente ele a domina, mas ela também tem dominado. No segundo plano, não é tão discutido, mas é uma troca ali de dominação. Bom, de qualquer forma, então, podemos considerar que esse sucesso, apesar de ser um sucesso literário, cinematográfico, trouxe também uma abertura para os casais, mesmo para as pessoas sozinhas que se afastam com medo desse tipo de relacionamento, podem estar mais preparadas a partir de agora, né? Vocês concordam com isso? Para você, qual é a principal mensagem do filme, João? Eu acho que assim, a mensagem é: viva suas fantasias e pronto. Para mim o que ficou é isso, e para mim a mensagem que as pessoas precisam entender é isso. Porque se a gente for analisar de certos pontos de vista, o Dr. Gray, ele é um personagem bem imaginário mesmo. Porque, eu estava até comentando com o José, ele entrou no imaginário feminino.
Eu estava comentando com ele que uma amiga minha foi num clube das mulheres, e no clube das mulheres sempre tem aqueles arquétipos, né? O bombeiro, o médico, o militar. E tinha o Dr. Grey lá. Tinha um cara de terno, com pastinha e com um chicotinho. De terno, tudo. Então parece que ele entrou no imaginário mesmo sexual, até afetivo das mulheres. Então esse filme, esse livro, ele tem ocupado um papel muito interessante. Só que tem um porém. Eu até comentei, eu acho que ele cria certos estereótipos que podem reforçar o machismo, por exemplo. Ele coloca a Ana sempre como submissa, como alguém que está sempre procurando segurança, está procurando um homem de bem, e ela sempre acredita que ela vai ser capaz de mudar aquele homem. E no momento onde a gente está tendo tanta liberação e tantas demandas das mulheres, parece que esse filme ele vem de encontro, tá, ao que está aí sendo discutido na sociedade. É um alerta interessante de nós estarmos prestando atenção, que isso não tem que obrigatoriamente ter este significado machista. Até porque no decorrer da história, quem viu só o filme não vai entender, no decorrer dos livros, né, é contado a história de que ele aprendeu isso com uma mulher, que foi a mentora dele, que o introduziu a esse tipo de prática do sadismo, né? Mais sadismo do que masoquismo e tal. Então, quer dizer, ele foi treinado, chamado a essa vida por uma mulher e aí leva isso, quer dizer, não precisa ser machista, tá, gente? Só pelo filme, porque a gente quer dizer isso. Você viu só o filme, não pensa que o bom é ser machista, que ele está lá judiando da Ana, não. Porque ele aprendeu isso com uma mulher que também era dominadora, ou seja, é um mundo que tem dois lados, como em tudo na nossa vida, não é mesmo? E em relação a voltarmos a ter um príncipe, a figura de um príncipe encantado, incomoda mais os homens ou é um maior benefício para as mulheres? Entendeu? Tipo assim, o que está sendo melhor na tua clínica com o teu paciente? Que surja um príncipe encantado sexual, né? Ou o fato da mulher aprender... Quem tira o maior benefício desse aprendizado? O homem ou a mulher? Uma favorável importante deste filme, dos 50 Tons, é colocar em prática realmente a discussão sobre esse sexo, sobre essa sexualidade, né? Então, Vera, eu penso assim, que esse príncipe encantado, ele pode existir, embora a minha visão mais ampla seja que, será que realmente existe lá fora, não entre quatro paredes, esse príncipe, esse personagem... Importante trazer isso assim para a vida real, né? Eu até, como sou uma pessoa super aberta, eu nunca fui favorável, nem a favor nem contra o sadomasoquismo, não mesmo, nunca tive nada disso. O filme não me levou, os livros e o filme não me levaram a passar a ter interesse. Porém, chegaram em alguns momentos a me excitar, né? Quer dizer, isso não quer dizer que isso precise ser levado. Acho que a sexualidade é que está sendo o fator principal disso, não é verdade? E outro ponto importante para se discutir, tem aparecido muito consultório, um indivíduo, homem ou mulher, porque também existem as mulheres, né, sádicas, enfim, que sofreu um trauma na infância, como é descrito por ele, se não me engano pela Helena lá atrás, que apresentou essa prática para ele, é uma regra que ele vá se tornar um indivíduo que vai praticar o sadomasoquismo, ou seja, todas as pessoas que sofreram esse abuso ou que sofreram essa prática lá na infância vão se tornar, isso não é uma regra, viu? Nem ao menos existe uma regra, imagino, agora vai uma pergunta, nem todo sadomasoquista teve trauma. É exatamente isso. É isso? Uma coisa não leva a outra e você assistiu ou gostar, não quer dizer que você queira aquilo para você, mas abre uma discussão de você usar a imaginação e lembrar que existe aí um mundo de oportunidades, como o João estava falando. É importante descobrir as formas de excitação que cada casal, cada indivíduo tenha e que isso seja um diálogo legal entre os parceiros, né? Isso é essencial. É exatamente isso. Beleza, eu até quero agradecer vocês virem para a gente poder falar sobre isso. Queria ter tido aqui uma convidada mulher,
né, para estar interagindo, alguém que tenha gostado do filme e tal, ou do livro, e que quisesse interagir com a gente. Porém, ainda existe aquela questão que nos consultórios de vocês mesmos disseram, aqueles tabus. A mulher ainda tem dificuldade de falar do que gosta, do que não gosta, com medo de que o parceiro a ache promíscua e coisas assim. E eu vou voltar a esse assunto mais vezes, até pela repercussão das chamadas que a gente fez, para a gente estar falando um pouquinho mais sobre essa questão, que eu acho de uma importância enorme da harmonia da família. Porque a gente, quando fala de família, a gente tem que lembrar que o sexo faz parte da vida do casal. E acabar com esses tabus, ajudar essas mulheres que ainda estejam travadas, né? Ajudar esses machistas a não ficarem aí cheios de caraminholas, porque a mulher fantasia, ela está traindo ele, que isso é uma bobagem muito grande. E eu agradeço vocês terem vindo aqui falar sobre esse assunto conosco hoje no Vera e Você. O prazer foi meu, Vera. Que agradeço. O prazer foi grande mesmo. E assistam o filme. Assistam o filme para também discutir com seu marido. Você, homem, que diz que 95% dos que vão ao cinema são mulheres, vai, assiste, vê o que sua mulher gostou, o que sua mulher não gostou. Você conta pro seu marido também, pro seu parceiro. É legal falar sobre isso para melhorar a nossa qualidade de vida, tá certo? E nós vamos ficando por aqui hoje, mas não sem antes dizer para vocês o tanto que minha roupa, Meninas da Proposta, foi elogiada hoje, porque disseram que eu tô elegante e tudo mais, adoraram meu composê aqui. Eu quero mostrar o modelito porque merece. Proposta na sua última semana de uma mega promoção de 70% imperdível. Vá lá na Avenida Independência, que você vê o endereço aqui no nosso vídeo. Eu sempre esqueço o número, Alessio. 2229. Super promoção de 70% ainda está este fim de semana. Obrigada a todos vocês pela audiência e não se esqueça, semana que vem estamos aqui. Beijo!